Glória a Deus, povo de Deus, mais uma vez, olha nós aqui para adorar o Senhor com leitura da palavra de Deus, glorificando a Jesus, adorando a Jesus, através da sua santa e bendita palavra. E o nosso Deus, Ele é assim mesmo, Ele trabalha de forma que a gente não pode compreender, mas sabemos que o nosso Deus, Ele é fiel. Ele é soberano e todo-poderoso, e é mais um dia de vitória, é mais um dia de vitória, mais um dia que o Senhor criou, mais um dia que o Senhor fez, mais uma oportunidade para a gente não cometer os erros de ontem e para a gente acertar. O povo de Deus é um povo escolhido, zeloso de boas obras, que Deus resolveu agregar, juntar para todos em força, em união de oração, clamar, levantar a voz de clamor pela nação, levantar a voz de clamor por Israel, levantar a voz de clamor por Jerusalém, a nossa terra. Agora, só que tem um porém, se você ainda não teve o privilégio de visitar Jerusalém, não tem importância. Porque a nova Jerusalém vem do céu e nós todos estamos escritos no livro da vida para poder morar nesta nova Jerusalém. Eu sempre quero glorificar o Deus de Israel, porque desde o início em que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, a igreja de Cristo vem se esforçando para se fortalecer cada vez mais em Deus, não é mesmo? E um dos adversários que perseguia o povo de Deus, que era Saulo de Tarso, graças ao bom Deus, que ele estava com carta das autoridades para matar as últimas quantidades de cristãos lá na cidade de Damasco. Mas o Senhor dos Exércitos, nosso Deus soberano, Ele interveio, Ele apareceu na estrada de Damasco para Saulo de Tarso, transformou ele num Paulo e ele virou um apóstolo onde o evangelho foi pregado. Nossa, um trabalho maravilhoso que ele fez para o evangelho chegar até nós. Então, queridos, eu quero dizer para você que todos nós temos uma oportunidade. Todos nós temos uma oportunidade. Essa oportunidade foi dada para Saulo de Tarso, não é mesmo? E que foi transformado num Paulo. Essa oportunidade também foi dada para Abraão, porque Abraão ouviu a voz de Sara e acabou se dormindo com uma concubina, acabou se tendo um filho com aquilo que a Sara ofereceu para ele, né? A vida de Abigail. E então ele deixou os preceitos do Senhor por alguns minutos e trouxe um transtorno muito grande para a casa dele. Depois começou a reclamar, resenhar, e aí Deus falou com ele, falou, olha aqui, Abraão, fiz aliança com você, mas só que você tropeçou, mas vamos parar, eu mudo o seu nome, mudo sua história, mudo tudo, você sai para fora, conta as estrelas que a sua descendência vai ser grande, você vai ser pai de muitas nações. Então, querido, e todo mundo tem essa oportunidade. Você não viu o profeta Samuel, como que começou o ministério dele? Deus chamou ele por 3 vezes, enquanto ele estava confundindo a voz dele, achando que o sacerdote ali era Deus, ele teve uma surpresa. Deus chamou ele, na terceira vez ele foi transformado. Ele disse, eis-me aqui. E Deus fez dele um grande profeta. Então todo mundo tem sua oportunidade. Davi caiu, tropeçou, pagou um preço que ninguém poderia entender, o preço que aquele Davi pagou, pelo amor de Deus. Gente, olha, eu vou contar, o salário do pecado verdadeiramente é a morte, traz transtorno na vida da pessoa que eu não desejo para ninguém. Porque o que leva o homem ao fundo do poço é a prostituição. Ele leva ao fundo do poço. E assim aconteceu, né? Quem conhece a história de
de Davi sabe que ele só recuperou o reinado dele, recuperou tudo que ele tinha, porque ele se arrependeu, ele confessou o pecado dele, deixou o mau caminho e Deus ouviu a oração dele. Mas eu quero dizer para você, é que está aqui, ó, uma vez que os ungidos do Senhor na época era uma perseguição terrível, né? Jogavam eles na arena, para leão comer vivo. Apóstolo Pedro foi pendurado de ponta cabeça numa cruz, porque aquela época, aquela multidão queria pendurar o apóstolo Pedro, porque até a sombra dele curava, né? Queria pendurar ele na cruz de cabeça erguida, mas o único que foi morto na cruz de cabeça erguida foi Jesus Cristo, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, não é mesmo? E que ressuscitou no terceiro dia. Você nunca pode esquecer disso, que o nosso Deus é um Deus vivo, nós não conversamos com morto, não. Nós não conversamos com morto nós não queremos papo, nós queremos conversa com o Deus de Israel. Então, veja bem que o apóstolo Pedro foi pendurado de ponta cabeça numa cruz, entendeu? E João? E João? João foi jogado num tacho de óleo fervendo. Você pensa que é brincadeira? A igreja sofreu muito para chegar onde ela está. A igreja sofreu demais. Se não fosse o sangue de Jesus, se não fosse a fé, se não fosse o poder da verdade de Deus, que é o Espírito Santo, esse vento veemente impetuoso que entrou na vida de Pedro, entrou na vida dos discípulos, entrou na vida de Paulo, se não fosse esse vento veemente impetuoso, que é o Espírito Santo, essas línguas de fogo e labaredas de fogo, filho, estava perdido. Estava perdido. Então aí o Espírito Santo está aí, ele está ministrando, ele está trabalhando e o ministério do Espírito Santo é fantástico, é uma coisa assim surpreendente. Mas se você vê aqui, ó, uma vez, ó, você quer saber? Atos capítulo 4 e versículo 23. A igreja sempre foi unida com oração para ajudar. A igreja está orando pelas autoridades do nosso país. A igreja está de olho no que está acontecendo no nosso país. Que as crianças estão abandonadas debaixo das pontes, que os velhinhos estão jogados no estado que se encontra, que a saúde está um caos, que os militares estão sem aumento e precisam de aumento, que os professores, olha, o que os professores passam não é brinquedo não, gente. E olha... Tá vendo? Até para pensar eu fico aborrecida de ver o que está acontecendo. Então a igreja não está dormindo. Mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque ele é o alicerce. A noiva de Cristo, ela está aqui na terra ainda. Ela não foi arrebatada. Você entendeu? Ela não foi arrebatada. A noiva de Cristo. Você quer saber por que Jesus Cristo continua? Jesus nunca casou? Jesus está na glória, assentado à direita do Pai, porque a noiva dele está aqui. A noiva dele vai se encontrar com ele nos ares. E então aí a gente nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Nós vamos. E isso não é difícil para quem criou o sol e a lua. É difícil para quem criou o sol e a lua? Não é. É impossível para o homem. Para o homem é loucura esse acontecimento. Mas para Deus não é não. Uma vez que soltaram lá os apóstolos que estavam sendo espancados na prisão, né? Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais dos sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, ó soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, pela boca de Davi, o nosso pai, teu servo, porque se enfureceram contra nós os gentios. Por que o inimigo odeia tanto a gente? Por quê? Por que às vezes Satanás entra na vida de uma pessoa, a pessoa se deixa persuadir por ele e eles querem perseguir os cristãos, querem perseguir os crentes? Fique sabendo que o Deus Todo-Poderoso anda conosco na fornalha, nós não estamos sozinhos, Jesus Cristo está conosco.
E aí então, eles estão orando e nós estamos orando. Por que que eles se enfureceram? E os povos imaginam coisas vãs. Sabe qual é o grupo que Deus chamou para nós? Para nós ministrar a palavra de Deus? Você pode ver. A gente não vai atrás de rico milionário, não. A gente não vai atrás dos ricos, dos milionários. O que vem ao Senhor e que se ajunta para se fortalecer e se levantar do pó e do montouro, para que Deus o coloque assentado entre os príncipes, são aqueles que são homens apertados no espírito, que são endividados e que são desgostosos e que estão decepcionados com a religião, decepcionados com as seitas. E são esse povo que vem para Deus, são o povo sofrido, que às vezes vende tudo que tem para colocar até mesmo numa seita ou numa religião e fica mais pobre do que já era. É pobre espiritual. Por quê? Porque não dá ouvido à palavra de Deus. Se você der ouvido às Escrituras Sagradas, você vai ser mais que vencedor. O segredo para a tua vitória não é você sair por aí vendendo tudo que tem, não. Não é. Não é você saindo por aí vendendo tudo que tem. Medo de quebrar, medo de falir. Ai, medo. Esse medo tem que ir embora da sua vida. Existem dois lados da moeda, dois lados na situação do nosso peito, do nosso coração. Um é a vida da carne, que a carne aqui dentro, na emoção, só quer viver de coisas que não prestam. Mente, olha o nome dela, mente. Sabe o que é mente? É mente, ela mente. Ela quer te levar para o caminho do álcool, da bebida, ela quer te levar para a prostituição, ela quer levar você a viver a emoção. Quanto mais. Então tem dois lados, aquele que você sustenta mais é que vai prevalecer. Só que você dá alimento demais para a mente, ela aproveita porque ela já é o pai da mentira, e ela mente mais ainda na tua cabeça, e você acha que está curtindo a vida, e você acha que está desfrutando, que os crentes são bobos, que os crentes não aproveitam a vida. Aliás, que tem uma raça de víbora, uma raça de hipócrita, uma raça de fariseus, que anda no meio do povo de Deus para descobrir quais são os segredos que o povo de Deus tem para depois ficar criticando, ficar caluniando, ficar mentindo. Esses daí você não pode contar com eles, porque Deus falou que havia duas plantações, uma de trigo e outra de joio. E para quem é agricultor, sabe que a semelhança entre o trigo e o joio é assim, ó. Então você não sabe discernir qual é. Você conhece a árvore pelo fruto. Você começa a andar com o cristão. O cristão começa a fazer coisas que não estão escritas na Bíblia. Você desconfia que aquele ali é um falso profeta, que é um falso cristão. E que ele não é verdadeiro. Você entendeu? Porque a Bíblia fala que um monte de adversários como esse estão infiltrados no meio da igreja. Estão infiltrados no meio do povo de Deus. Eles estão infiltrados, mas Deus falou assim, ó, deixa os dois crescer juntos, o joio e o trigo, a semelhança é grande, deixa os dois crescer juntos, porque eu vou dar ordem aos anjos do céu que vão vir, vão amarrar, vão amanietar o joio e colocar num feixe para ser queimado naquele grande dia, e o trigo eu vou pôr no celeiro, eu vou guardar comigo, vai estar comigo no céu. Então, por que você vai andar preocupado? Cuida da sua vida, vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar da nossa salvação, vamos zelar por ela, vamos perseverar na fé, vamos acreditar nesse Deus cada dia mais, vamos se levantar, caiu, levanta, não fica igual Maria sem vergonha, vai com as outras não, levanta em nome de Jesus, se põe de pé. O Senhor está falando contigo, se põe de pé, ouça a voz do Senhor. O cair é do homem, o levantar é de Deus, mas nem por isso você vai ficar persistindo em errar, em cair, porque o salário do pecado é a morte. Você não ganha um salário para trabalhar lá com o teu patrão? Ganha. Então,
Você também ganha o salário se você continuar errando, continuar pecando e não querer examinar as escrituras sagradas, ouvir a voz de Deus por aqui, soltar por aqui e não estar nem aí com o Espírito Santo. Como é que fica isso? Jesus está voltando, seu nome está escrito no livro da vida. Enquanto houver vida, há esperança. E nós vamos ser arrebatados. Então, aqui no livro de Atos, está mostrando a perseverança, ao quanto que a igreja persevera orando. E a igreja não está nada contente de ver o que está acontecendo no nosso país. Vocês estão preocupados com os dízimos, com as ofertas? Vocês estão preocupados quanto é que os administradores do reino de Deus estão gastando ou deixando de gastar? Vocês estão preocupados com isso? Você não vê aí... Quer dizer que para isso o inimigo acha ruim, né? O diabo não quer que você oferta, que você dizima. Não quer. Mas em compensação, as autoridades, os governos que estão aí, estão postos aí, pode extorquir você com excesso de imposto, pode tirar todo o seu dinheiro e gastar com ginásio, pode tirar o dinheiro dos professores, pode tirar o dinheiro dos militares, pode tirar o dinheiro da saúde, pode fazer o maior desvio. Aí eles podem. Agora, os homens de Deus, ungidos do Senhor, um reino dividido não subsiste. Como é que pode? Os homens de Deus, ungidos do Senhor, Satanás quer desviar sua atenção do reino de Deus, para que você pare de ofertar e dizimar, para que a gente não pague televisão, não pague rádio, para que a gente não pague os aluguéis do salão, onde a gente presta culto ao Deus de Israel, para que a gente não pague luz, não pague água, para que a gente não mantenha a casa de Deus limpa, luz acesa, ar-condicionado ligado. Por isso que o inimigo quer roubar você, para te empobrecer, para te jogar na miséria, e você não acorda para isso. Agora, essas autoridades estão fazendo tudo isso com o nosso povo brasileiro, com as nossas crianças, com o povo trabalhador, e isso daí não te chama atenção? Você sair do seu trabalho, sair do seu emprego e gastar o seu dinheiro naquilo que não é bom? Se intoxicando com prostituição, se intoxicando com bebida, se intoxicando com droga. Isso daí pode, né? Isso daí pode. Mas ir na igreja, se converter, se reconciliar com Deus, voltar para Jesus, nossa! Você deu ouvido a quem você não deveria dar. Você deu lugar a quem você não deveria dar. A voz do capeta, a voz do diabo, a voz do mundo. Você entendeu? E esqueceu de examinar as escrituras. E aqui eles em oração, eles estão falando, levantaram-se os reis da terra, as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor, Deus de Israel, contra os seus ungidos que estão fazendo a obra. Um reino dividido, ele não subsiste. Deus diz assim, que porque você não é quente nem é frio, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca, diz o Senhor dos exércitos de Israel. E você tem que acordar para isso. Mude a sua identidade, mude o seu caráter. Nasça da água e do Espírito. Nasça da palavra de Deus. Alimente mais o seu espírito. Que na fé você tá anêmico, você está com hemorragia na tua fé. Porque você sustentou mais a carne. Você deu mais ênfase para a carne. Você gosta mais do mundo. Você diz que tem Deus, mas está em cima do muro. Você diz que tem Deus, mas não aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você diz que tem Deus, mas você não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo. Jesus já vai voltar. A trombeta já vai tocar. E a chamada de Deus para você é essa. Se arrepende, deixa o mau caminho. Se esse povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome, não adianta ficar chamando só o nome de Deus e não ter conduta, não ter caráter, não ter personalidade. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender, deixar o mau caminho, eu ouvirei e eu virei.
Eu sararei sua terra. Eu sararei suas feridas. Você pode ver que nas entrevistas, a maioria das pessoas que vêm para Jesus estavam endividados, estavam com o espírito desgostoso, cansado de bater de porta em porta, porque eles precisavam reconhecer o Espírito de Deus dentro deles, precisavam reconhecer o Espírito Santo direcionando a vida deles, e eles não podiam entender isso. E hoje eles estão entendendo, estão vindo para Jesus, estão aceitando Jesus, estão pondo Deus em primeiro lugar, estão buscando primeiramente o reino de Deus, está amando o seu próximo como a ti mesmo. Como que você pode dizer que ama alguém? Como que você pode dizer I love you, dizer que ama alguém, se você não ama a si próprio, se você não olha para Deus dentro de você, se você não busca o reino de Deus com força, porque o reino de Deus é tomado à força. Os discípulos perguntaram para Jesus, onde fica esse reino? E Jesus falou, fica dentro de você. Tira as crendices, tira os comichão de ouvido, para de estar sustentando a carne, para de estar cedendo ao erro, ao pecado. Ouve a palavra de Deus, se fortaleça no alicerce que é Cristo, se fortaleça no Espírito Santo e se levante para adorar a Deus, se levante para ser um adorador. A carne não é fraca quando você sustenta o Espírito. Porque o pecado, ele não é alimento para a carne. Quanto mais você peca, mais a carne cai, mais a carne vai para as profundezas do pó. E se você começar a dar alimento para o Espírito, não. Se você começar a comer certo, come certo. Você é o que você come. Você é o que você come. Come certo, come a palavra de Deus, o alimento da palavra de Deus, para você ter força nos dias que estão por vir, que você não sabe quando o mal vai bater na tua porta, e que o dinheiro não te traz paz, não te traz saúde. O dinheiro, ele pode ser o que for, ele é necessário na vida da gente, mas ele não é Deus. Se você se apegar com o dinheiro, no dia que você pegar uma doença, ou uma doença querer se desenvolver no seu organismo, o dinheiro não tira. Você não viu o que o médico falou para os enfermeiros? Nós temos que operar urgente o paciente do 122. E aí os enfermeiros se reunindo. Ah, por que, doutor? Por que que ele tem? Muito dinheiro, muita grana. Entendeu? Então toma cuidado, Jesus já está voltando. Olha, eu não vou ter mais tempo para falar, porque os tempos estão se limitando. Mas aqui, ó, no 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus Cristo, e também se ajuntam contra nós, a igreja dele, os ungidos dele, os escolhidos dele, ao qual ungiste. Você entendeu? Aqui eles falam sobre a morte de Jesus, mas lá na cruz, mas mesmo assim, depois que Jesus ressuscitou, o inimigo ainda insiste em querer levantar seres humanos, raça humanas, que não entendem as escrituras sagradas, que não meditam nas escrituras sagradas, sabe? Que rouba a mente desse povo, para esse povo criticar a palavra de Deus, o Evangelho, o Espírito Santo.